E é com muita alegria e satisfação que a gente vai receber, para tratar dessa temática, o professor José Luiz Niemeyer, que é coordenador da graduação de Relações Internacionais do IBMEC, né, e é professor pós-doutor em Economia pela PUC de São Paulo. Bem-vindo, professor. Por favor. Junto com o professor José Luiz Niemeyer, a gente vai ter a prata da casa, né? Professora Lourdes, Maria de Lourdes Costa Domingos, que realmente... A professora Lourdes é especialmente peça importante nesse debate. O doutorado dela é sobre responsabilidade social. Então, quer dizer, além de ser a prata da casa, é uma pessoa que conhece muito bem a temática. E fica à vontade. Vamos começar, então. Muito obrigada. Queria agradecer esse convite. E já tive agora uma super responsabilidade de falar sobre responsabilidade social, né, porque me colocaram como a especialista, né? Mas, de fato, sim, tenho interesse por esse tema ligado à responsabilidade social há bastante tempo. Então, a primeira coisa é a gente perceber aqui que o conceito de responsável, ele imediatamente remete à obrigação. Então, quando a gente está falando de responsabile, do latim, a gente está falando de nossa responsabilidade em relação a alguém. É sempre um outro, né? Então, óbvio que a gente também está numa época, a partir da própria invenção do indivíduo, onde essa responsabilidade remete também à responsabilidade sobre sua própria vida, não é? Mas, geralmente, quando a gente pensa na ideia de responsabilidade social, principalmente, a gente está falando da minha conduta em relação aos outros, da minha responsabilidade em relação aos outros. Que tipo de obrigações eu tenho? Porque também é óbvio que a gente também pode pensar na ideia de direitos, mas a responsabilidade, ela remete e ela nos toca e ela nos insere no campo da obrigação, no obrigado. E essa é uma palavra do português que nos obriga a ressarcir ou a retribuir algo que nos é dado pelo outro também. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando nessa linha de obrigação, a gente está falando de uma dívida. Há uma dívida em termos de o que eu faço com isso, né? As coisas que eu uso, eu tenho alguma implicação a respeito disso. Não cabe mais hoje a gente dizer que a gente não sabia que tem, na cadeia produtiva da calça que você está usando, trabalho escravo. Né? Então, não cabe você se isentar disso. Você tem obrigação de saber. Né? Você tem obrigação de querer conhecer, né? Dos desequilíbrios que isso pode causar, para lutar por eles, né, em termos de participatório. Né? Então, é esse a nossa perspectiva em termos de participação. Não é só votar, não é só a gente dizer que tem direitos a políticas públicas, mas é participatório no sentido de que a gente faz parte desse processo de equilíbrio, desequilíbrio, da maneira como as obrigações se constroem na vida cotidiana. E é uma relação também de alteridade. Então, a responsabilidade social, ela é essa conexão entre a organização, seja ela de que tipo for, e a sociedade. Então, há uma interconexão entre responsabilidade social e paz. A gente tem, na verdade, eu falei o tempo todo, quando eu falei responsabilidade social, eu podia estar falando de paz, quando eu falei de paz, eu podia estar falando de responsabilidade social em vários sentidos. Estamos na época da pós-modernidade, onde a gente tem essa transformação, a dita crise, e é um momento de bastante angústia, onde você mudou a relação com o simbólico, você mudou a relação com a forma de existir, a cultura se transformando, a globalização, né, a dificuldade de você ser único num lugar de coletivo e vice-versa. Então, a gente tem todo um processo aí de contexto pós-moderno que pesa na formação do sujeito, na maneira como a gente se identifica com as causas, e há, sim, um processo aí de transformação. A pergunta é possível a gente ter paz? Talvez isso a gente tenha que se questionar. Dentro desse contexto,
do pouco que eu trouxe sobre esse contexto, a gente tem que se perguntar qual é o sentido dessa paz. Qual é a paz que a gente deseja? E qual é a nossa responsabilidade individual sobre a paz que afirmamos desejar? É possível ter paz quando a gente também não luta para ter esse tipo de oásis, no meio, o nirvana, no meio dessa confusão? Né? Então, basicamente, eu queria fechar aqui com o Edgar Morin, quando ele vai dizer que não é preciso procurar somente a ordem, mas também a desordem, elaborar estratégias para conhecer as diversas formas do jogo ordem, desordem, organização, trazendo isso para a questão da paz. Como é que a gente olha para a desordem e consegue construir uma ordem? Que tipo de ordem tem que ser desorganizada para que a paz venha? Não é? Então, eu acho que, na verdade, eu não sei se eu contribuí, mas, pelo menos, eu sei que eu tentei provocar vocês a pensar sobre a paz, a responsabilidade social que a gente tem em relação a ela. Ok? Prazer, parabéns pela fala, muito interessante. Eu também sou um freudiano, então acho que nós vamos ter algumas visões muito próximas, né? Eu queria agradecer o convite. Eu vou dividir minha fala em 3 partes, é rápido, eu vou só, a partir da brilhante palestra da professora Maria de Lourdes, vou apenas tentar conceituar a ideia de paz e responsabilidade social, mais a ideia de paz, porque geralmente, responsabilidade social é um tema muito ligado à teoria da administração, às organizações, e à psicologia não é muito a minha área, mas eu acho que eu posso contribuir um pouco ao falar de paz, né? Vou dividir em três partes a nossa conversa. A palavra, eu gosto muito da palavra, eu sou não vou dizer que seja um estudioso da palavra, mas eu trabalhei muito, por exemplo, a palavra segurança, que na verdade quer dizer sem segurança, né? A palavra segurança, na verdade, do latim vem de security, que quer dizer secur, quer dizer sem segurança. Então, você vê como é interessante, a palavra segurança, na verdade, quer dizer sem segurança. Então, eu tenho um gosto em pensar as palavras, né? E a paz me parece uma palavra também muito complexa, muito fluida na sua essência, né? Não só por ser difícil de atingir a paz, como mais ou menos a professora tentou colocar, mesmo tentando fugir desse viés mais pessimista, mas é verdade, é difícil atingir a paz, mas é uma palavra muito... Então, vou discutir a palavra, o contexto histórico, que eu acho importante a gente tentar compreender paz e responsabilidade social dentro do contexto histórico, e a política, né? Porque, na verdade, se há alguma viabilidade em construir a paz, essa viabilidade passa pela política. Para trabalhar a paz social, a responsabilidade social e a paz, qual é o papel do Estado? Num governo como o governo Bolsonaro, o papel do Estado será menor, né? É muito importante vocês aqui discutirem e pensarem os conceitos de direita e esquerda a partir do papel do Estado. Alguém que seja de direita, e pode até ser de direita progressista, por exemplo, o ministro Paulo Guedes me parece um ideólogo de uma direita progressista. É que ele não pode se expor muito discutindo alguns temas que talvez fossem chocar os setores conservadores do governo Bolsonaro, do qual ele faz parte, mas ele me parece ser um liberal mais progressista. Mas você tem liberais no governo que são muito conservadores. Então, ambos querem um papel menor do Estado, mas com diferenças com relação a ser conservador e ser progressista. E você tinha no antigo regime, com o PT no poder, aqueles que pensavam a questão da desigualdade. O Estado seria o elemento principal para diminuir a desigualdade numa sociedade complexa como a brasileira, e eu acredito nisso. O Estado é o elemento, na minha perspectiva, é o elemento principal de diminuição de desigualdades, então, é um elemento que pode ajudar muito num projeto de construção da paz e da responsabilidade social, principalmente se você buscar aqueles parceiros na sociedade, os grupos sociais, empresas, organizações, fundações, sindicatos, que possam, junto com o governo, exercer políticas públicas ligadas à responsabilidade social
ou a paz no sentido assim mais geral. Mas então nós temos um problema, porque como pensar a paz e a responsabilidade social num governo, como o governo atual, onde onde o Estado e o papel do Estado será cada vez mais questionado e mesmo descaracterizado, né? Há setores no governo que pensam numa agenda, e aí o Paulo Guedes incluído, só de privatização, numa agenda de diminuição do Estado, mas mais do que isso, numa agenda onde o coletivo tem menor importância e o indivíduo deve ser sempre privilegiado. Isso tem muito a ver com a lógica daqueles que são de direita, de privilegiar a liberdade e não o combate à desigualdade. Para muitos deste atual governo, pobreza e miséria é causada por excesso de interferência estatal e por não deixar que o indivíduo possa desenvolver suas capacidades, principalmente na seara econômica, que para mim é um erro. Não. Uma sociedade muito desigual como a brasileira, onde falta paz e responsabilidade social, é fundamental que você tenha o papel do Estado para tentar diminuir a desigualdade, principalmente em regiões onde a desigualdade, onde você vive uma grande insegurança econômica e social, e, a partir da ação do Estado, você tentar equilibrar, junto com os agentes privados, aquele grupo em específico. Eu não sei se aqui alguns de vocês têm uma preferência maior pelo governo Bolsonaro, pela agenda do governo Bolsonaro. Eu acho que esse tipo de debate é importante para a gente poder também discutir, porque alguns no governo Bolsonaro e em alguns governos estaduais, no nível estadual, acreditam, por exemplo, que paz ela vai ser exercida a partir do uso da violência. Ela vai ser alcançada a partir do uso da violência, é o que, por exemplo, o governador do Estado do Rio de Janeiro está desenvolvendo nas últimas ações da Polícia Civil e da Polícia Militar, que é você se colocar à frente ao crime organizado de uma maneira muito dura com relação ao exercício da violência, porque isso, na agenda destes formuladores e executores de políticas públicas, vai trazer paz, vai trazer estabilidade. Eu não concordo com isso, porque, na verdade, a violência, numa cidade muito complexa, nesse coletivo chamado Rio de Janeiro, tem muito a ver, muito a ver com a desigualdade. Então, na hora que você, tanto no nível federal como no nível estadual, você diminui a importância do papel do Estado nas políticas públicas, e você, ao mesmo tempo, exerce mais poder. Interessante é que são governos que se dizem liberais que questionam o papel do Estado, como eu disse, no plano federal e no plano estadual. Mas, todavia, se utilizam do Estado em algumas políticas como se fosse quase algo meio perverso, né, de se usar da força do Estado para objetivos muito específicos, e o que explica isso é a agenda conservadora. Os conservadores da sociedade carioca e fluminense querem isso. Eles precisam observar uma polícia muito ativa e mesmo violenta para se sentirem mais seguros em suas casas, principalmente na Zona Sul carioca. Quer dizer, é toda uma simbologia. Me parece muito falso esse tipo, falso mesmo, de muito canalha esse tipo, desculpe a expressão, muito canalha esse tipo de agenda, onde você se diz liberal, você vai se utilizar menos do Estado, numa agenda econômica futura, mas, ao mesmo tempo, você se utiliza muito do Estado para exercer um papel punitivo com relação àquela sociedade, que é uma sociedade marcadamente desigual. Por isso que eu falei, você até não estava aqui, Mirelle, eu tenho a impressão que a discussão sobre paz e responsabilidade social vai passar muito pela esfera municipal, porque é na esfera municipal que nós vamos conseguir, pelo menos, tentar pensar um novo papel do Estado no que se refere a tentar manter uma situação de paz, de equilíbrio, de harmonia em grupos sociais menos complexos. Se a gente for discutir muito paz no plano dos Estados, como eu estava dizendo, ou no plano federal, e mesmo estadual, sendo que os estados da federação são muito complexos, né? Você pega o estado como São Paulo tem regiões diferentes,
Um estado como o Rio de Janeiro também, regiões muito diferentes, né? Um estado como o Ceará, regiões muito diferentes, um estado como a Amazônia, regiões muito diferentes. Então, talvez a gente tenha que focar, e é uma proposta que eu queria fazer aqui, até para as outras discussões, focar a questão da responsabilidade social e da paz, por conseguinte, no plano municipal. No plano municipal, me parece que a gente vai ter um caminho mais fácil para propor algo, né? Eu acho que essa segurança da comunidade, pensar a comunidade, pensar o subnacional ou subestatal, do ponto de vista do Estado, da Federação, acho que nós vamos ter que, no Brasil, repensar o papel do município. Nós temos 4.000 municípios no Brasil, e eu conheço alguns deles, inclusive municípios afastados, onde você tem uma situação de segurança. Se a gente pegasse agora um avião e fosse para um município muito pequeno do interior do Mato Grosso, tem aquela violência específica, mas ali tem uma estabilidade interessante, né? Que tem muito a ver, inclusive, com a natureza, com acesso à natureza. Eu costumo dizer, só para encerrar, que a nossa vida deve ser pautada por 3 agendas, né? A primeira agenda é a agenda de tudo que você tem de matéria, que não esteja sendo utilizado, você deve passar para o outro, né? Nós temos que transferir matéria, né? O tempo todo. Que seja dinheiro, recursos, bens, patrimônio. Essa acumulação é algo muito perigoso, né? Eu ainda acho que estamos na modernidade, não na pós-modernidade, para a modernidade. A acumulação eu tenho medo de poucas coisas, mas da acumulação eu tenho medo. Essa energia pela acumulação eu tenho muito medo. A outra é a questão de você perceber, né? Perceber que estamos aqui agora, perceber tudo que está envolvido aqui, e não o que vai acontecer comigo daqui a meia hora lá no IBMEC. Quer dizer, essa coisa do momento, eu tenho um problema muito grande com o tempo, eu sou um maníaco com o tempo, né? E a terceira é a convivência com aquilo que é natural, né? Acho que é importantíssimo. E no Rio de Janeiro a gente pode fazer isso mais do que em outras cidades, né? Conviver com o que é natural é muito interessante, com o cachorro, com a árvore, com a areia, né? Pisar, andar descalço.